a polêmica de freio da McLaren e como a McLaren está trabalhando aí para administrar a temperatura do conjunto traseiro e os pneus. Explicar detalhadamente, peguei aqui umas artes da The Race para mostrar para vocês. Onde mora a questão? O conjunto, ele trabalha ali muito próximo do disco de freio, eles trabalham tudo encaixadinho, né? E o disco de freio num carro de Fórmula 1 vai a 600, 800 graus, dependendo da intensidade da frenagem. E como são muitas frenagens fortes em pistas como Canadá, Miami, na semana retrasada, etc., ele fica muito tempo a altíssimas temperaturas, porque na hora que o piloto dá a pancada no pedal, ele fica vermelho. E aí você tem uma reta que não é tão longa, ele dá uma esfriada, ele não fica mais vermelho, mas ele continua ali a 500, 600 graus. E aí vai de novo pancada e essa temperatura, ela contamina. Indução? É indução, né? Tem um nome isso. Que tem uma propriedade dos materiais que o calor passa de uma coisa para outra. Agora, se fizer uma faca no ferro, no espeto de churrasco, sei lá, uma ponta, o calor vem vindo, né, até chegar na sua mão. Demora, mas chega. Né? E a mesma coisa, coisas trabalhando numa temperatura tão elevada assim. Estou tentando explicar de maneira bem rasa, bem simples, sem grandes elucubrações científicas. Mas, enfim, o calor, ele contamina todo o sistema. Então, você não quer que o pneu trabalhe quente demais, porque isso compromete sua durabilidade. O pneu do carro de Fórmula 1 trabalha dentro de uma janela de temperatura. Abaixo de um tanto ele não serve para nada, acima de um tanto ele também não funciona, ele começa, as tiras, as fibras da borracha começam a se desfazer e ele vai, se você tem a previsão da Pirelli, por exemplo, de parar em 15, 16, 18 voltas, ele dura 12, 13, ele não dura o esperado, compromete isso e você começa a comprometer sua corrida. Fizemos vídeos aqui só sobre pneu, então a fibra da borracha é como se fosse a fibra de uma roupa, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, depois de muitos vai e volta, ela vai e já não volta mais, o pneu vai perdendo suas capacidades elásticas, vai ficando frouxo, se reflete na condução do piloto. O piloto quer fazer uma curva de determinada forma, imagina determinada trajetória, levando tanta velocidade para dentro de uma curva, só que o pneu já está começando a ficar frouxo, vamos dizer assim, porque a borracha está se desfazendo, por causa de calor e degradação, não entrega mais daquilo que imagina. Então, para não sair da pista, para não bater no muro, tem que contornar a curva, tirando o pé do acelerador, reduzindo, né, o freio mais cedo, etc. Então, isso se reflete em tempo de volta, em tempo no cronômetro. Administrar essa temperatura dentro de um intervalo ideal é tudo que as equipes miram. Já teve no passado vezes em que a Mercedes estava trabalhando justamente para ajudar a trazer calor do disco de freio, para proporcionar temperatura, porque o carro estava trabalhando com os pneus abaixo do desejável. Neste caso que está acontecendo agora, a McLaren estaria sendo tirar temperatura, por ar que entra no duto e puxando o ar para fora, tem uma entrada e uma saída, como se fosse uma porta de entrada e uma porta de saída, de forma a manter esse conjunto dentro do ideal, para não exceder o teto. O que eu contei da Mercedes antes era para chegar aqui no de baixo. No caso da McLaren esse ano, é para não exceder. Como a Red Bull vem percebendo que a McLaren está fazendo, começou ela, a Red Bull, a soltar boatos de, não sei, que pode ser, eles podem estar injetando água nos pneus, ou vapor de água, para ajudar a manter os pneus sob temperatura ideal, ou não aquecer demais, o que é proibido pelo regulamento técnico, não pode. Eles podem estar usando alguma forma de manta, alguma forma de material e etc. Mas vamos olhar para o que são essas. Peguei slides aqui. O X da questão é aqui. Esse tambor, vamos dizer assim, que é o cubo onde em cima encaixa, dentro dele que está toda a mágica, vamos dizer assim. Isso aí, dentro desse conjunto, você tem o disco de freio, pinça, dutos para refrigeração e o pneu vai por cima. Isso aqui é a parte traseira do carro. Você pode ver ali que está o final do assoalho. E aqui dentro que mora a questão. Porque você precisa, neste ambiente fechado, né, então a parte que está coberta e vem esse tambor que eles chamam de drum, bem de tambor mesmo, né? Vem por cima. O disco de freio está ali dentro. Ele trabalhando muito quente assim, ele pode contaminar todo o sistema, como eu falei, esse calor chegar no pneu, que é o que você não quer. Então, o que teria feito a McLaren?
bolado um sistema. Essas ilustrações são do Rosario Giuliana, que é um ilustrador italiano que trabalha para a The Race, tá? Eu dei no cantinho e o crédito para The Race. Então você tem ali ó, a primeira figura em amarelo e ele mostra ali, ó, para refrigerar o disco de freio, né? Desculpa, the side brake disc, que entra para refrigerar. Depois na figura à direita, o azul, né? O primeiro é o amarelo, o azul clarinho, ar para, que é a que morde. Depois no azul ali, que é embaixo do amarelo, ar para refrigerar a parte externa do disco de freio, outside brake disc, tá? E depois o verdinho, ar para reduzir dentro do tambor, que é o que vai por cima. Isso aí corre fechado. Isso aí, na pista, esse negócio está assim por baixo do pneu. É uma espécie de raio-x, é sem a capa. Então, a McLaren, na pré-temporada de 2022, quando chegaram os primeiros, e a dupla ainda era Norris e Daniel Ricciardo, não sei se ela sofreu muito na pré-temporada, com dificuldade de fazer o seu carro funcionar e fazer voltas em sequência, porque estava superaquecendo os freios, inclusive com o fluxo de ar se invertendo, trazendo mais ar quente para dentro de todo o conjunto. E aí os freios superaquecendo, o disco pode até explodir, não funciona. Perderam muito tempo, chegaram inclusive na temporada uma das equipes que menos andou na hora da abertura do campeonato lá no Bahrein. Aí a McLaren botou a engenharia dela para trabalhar em cima disso e não adianta você socar ar fresco na entrada se você não tiver uma boa extração na saída. É mais ou menos aqui em casa, por exemplo. Às vezes tem uma janela aqui, tem a janela da cozinha. Não adianta abrir essa janela, porque eu quero que entre ar fresco, tá ventando, se eu não abrir a outra para o ar passar. Né? O ar só passa dentro do apartamento se ele tiver uma entrada e uma saída, senão diminui muito. Então, a mesma coisa, fazendo uma comparação bem simplista. Né? Então, você precisa de uma entrada, mas você precisa também de uma forma que o ar possa sair, e isso tudo precisa trabalhar com a aerodinâmica do carro. Né? Nós temos sempre que lembrar disso, é tudo uma parte bem apertada ali na traseira, muito perto de outras peças que você quer não danificar com esse calor todo. Lembre-se que a fibra de carbono ela se desfaz, será como se você tiver muito calor, ela pode começar a desmanchar componentes aerodinâmicos, onde vai o apoio da suspensão e etc. Então você precisa arrancar esse ar quente dali da forma mais eficiente possível. Isso é o que a McLaren está fazendo. A Red Bull começou a circular esses boatos de não sei não, etc., sem em momento algum formalmente protestar o resultado ou protestar o carro, apresentar uma queixa formal, que é algo que ela foi fazendo perguntas à FIA lá em 2019, na época e a FIA foi baixando diretivas técnicas, respondendo aos questionamentos da Red Bull, quando a Red Bull queria, na verdade, acertar a Ferrari. Desta vez, a Red Bull mirou na mesma tática. Só que a FIA não tinha visto nada de ilegal no carro da McLaren até ali, não viu necessidade de baixar nenhuma técnica, mas, porque ela também zela pelo esporte, para não deixar essa questão, requisitou o carro do vencedor do Grande Prêmio de Miami, no caso o carro do Oscar Piastri, para uma inspeção. Apresentaram o carro, apresentaram os CADs de 3D com as peças, olharam todo o sistema, tá tudo certo. Então, nesse final de semana, porque o período aí sem... Não é como se a FIA não tivesse expediente. Então, o primeiro momento em que ela diria alguma coisa, primeiro dia de funcionamento, é a quinta-feira, que é o primeiro dia do final de semana de Fórmula 1. A gente sabe que o final de semana da Fórmula 1 tem 4 dias. Chegou na quinta-feira, a FIA avisa, o carro foi inspecionado, nada precisa ser feito em conformidade com o regulamento. Significa que a Red Bull vai ficar quieta? Significa que a Red Bull ou vai copiar, se é que já não copiou. Mas isso é feito com a FIA em confidencialidade, não é a Red Bull lá que vai lá ficar olhando, porque o carro não foi aberto na frente da Red Bull, ele é aberto na frente da FIA. Quem fiscaliza a categoria é a FIA, não a Red Bull. Então, o que acontece agora? Não sabemos se a Red Bull vai ficar quieta ou não. O que sabemos é que, para todos os fins, o carro está dentro. Não há líquido no sistema, não estão injetando líquido nem vapor de água. A extração de calor está sendo feita da maneira que o regulamento preconiza, prevê, determina. Eu expliquei isso aqui no vídeo, esse vídeo virou corte, virou short, publiquei, vi comentários de mentira, a investigação não acabou? Sim, acabou. Tá tudo certo.
Não é nosso trabalho aqui defender a McLaren, nem defender Red Bull, nem defender. Tá? A gente traz a informação é de fonte fidedigna, tá aí a FIA dizendo, e agora a Red Bull vai ter que arrumar outra coisa para reclamar. Mas, aí a gente já entra em outro tema já, como o Christian Horner é um cara claramente paranoico, que é mais afetado quando seus carros estão andando pior, e hoje o carro dele claramente andou que venceu a corrida, acho que por um tempo ele vai ficar na dele e tranquilizar aí suas alusões, ilações, acho melhor o termo, suas ilações a respeito da ilegalidade do carro da McLaren. Mas o fato é, não havia nada, esse é o pronunciamento da FIA, esta é a posição, segue o jogo, a Red Bull que arrume outra coisa para reclamar.